Quais são os principais desafios de projetos industriais? Vamos aproveitar para discutir um pouquinho os projetos que nós discutimos muito no podcast e que muitos conteúdos que você vai encontrar aqui nesse canal vão tratar desse tipo de projeto. Eu falo muito sobre projetos industriais porque eles são projetos naturalmente complexos. São projetos que envolvem várias disciplinas de engenharia, aonde você precisa de toda uma amarração para que o seu processo funcione bem. Então, só voltando um pouquinho, o processo é aquela linha de produção onde você vai ter a sua matéria-prima entrando de um lado, o produto final saindo do outro, e você tem uma série de processos que acontecem, várias transformações, várias adições, e que você então dessa forma chega no produto final. Então o projeto, o coração do projeto é o seu fluxo de processo, a sua linha de processo, e para que ela funcione você tem desde toda a infraestrutura civil, você tem tubulação, você tem os principais equipamentos, né, para fazer essa planta rodar, toda a parte de utilidades, ar comprimido, água, reagentes, calor, enfim, tudo aquilo que você precisa dependendo o tipo de produto que você vai de fato produzir com aquela planta. Então, isso por si só já depende de uma amarração bastante complexa para que esse fluxo funcione de maneira otimizada, de maneira eficiente. E por conta dessas características, normalmente estamos falando de projeto de um porte relevante. Não necessariamente eles precisam ser aqueles mega projetos como uma plataforma de exploração de petróleo ou como uma nova mina. Eles podem ser projetos de indústrias de bens de consumo, projetos de linhas de produção menores. Todos eles têm essa mesma complexidade. Claro que vai variar um pouquinho a escala, mas a complexidade normalmente é muito parecida. E para que você chegue num grau de definição, num grau de planejamento adequado, esses projetos eles demoram mais tempo. Você tem uma cadeia muito longa de definições para que você possa encaixar ali toda a engenharia. São projetos que muitas vezes precisam de licenças ambientais, são projetos que necessitam de várias aprovações dentro da empresa para esse investimento. E depois a própria parte de engenharia detalhada, o projeto executivo e a construção são etapas demoradas também. Então esse ciclo de vida mais longo traz também uma certa dificuldade para o projeto, porque você está exposto ali a vários riscos. E durante esse tempo, como nós falamos da complexidade, nós temos um envolvimento multidisciplinar das pessoas, dos profissionais. Então você precisa, como contratante de um escritório de engenharia que tem esses profissionais experientes que vão projetar a sua planta, você precisa do lado do proprietário ter o expertise de engenharia para poder validar esse projeto. Você precisa tratar das questões naquelas várias disciplinas, civil, mecânica, elétrica, instrumentação e por aí vai. Você precisa trabalhar os processos de licenciamento ambiental, precisa muitas vezes estabelecer boas relações com as comunidades onde o projeto vai ser implantado. Você precisa também de um envolvimento de suprimentos, você precisa ter muito cedo no projeto a visão de operação e manutenção, precisa trazer o expertise de construção. Então essa amarração toda ela não é simples, é uma amarração difícil. E isso tudo por conta da complexidade desses projetos. E isso envolve também naturalmente múltiplos fornecedores, porque para cada tipo de equipamento você tem fornecedores diferentes. Para o serviço de construção e montagem, você tem outros fornecedores e assim por diante. Sistemas de controle, sistemas de planejamento, tudo aquilo que você precisa para construir e para operar aquela nova planta precisa ser considerado, tudo precisa ser devidamente empacotado, como nós falamos dos pacotes de suprimentos, e depois toda a parte de gestão de contratos, em fazer toda essa cadeia funcionar durante a obra para que você então possa entregar a planta rodando conforme o esperado. Agora, além da complexidade e dos riscos naturais de um projeto industrial, nós ainda temos desafios adicionais em muitas empresas. Ou seja, empresas que não estão adequadamente definidas ou preparadas para uma grande carteira de projetos.
Então, dentro desse cenário todo, muitas vezes nós temos equipes muito reduzidas e elas têm muita dificuldade em conseguir definir bem esse projeto, planejar bem, né? Cuidar de todos os fornecedores durante a fase de planejamento e desenvolvimento daqueles projetos de engenharia. E isso tudo toma muito tempo. Então, o projeto acaba muitas vezes chegando com uma definição mais baixa do que é esperada no momento de aprovação, porque falta time para conseguir desenvolver. E essa etapa que mais cria valor no projeto. Então, eu preciso de fato investir nessa etapa prévia para que o projeto esteja maduro o suficiente para seguir para execução. Isso serve também para qualquer tipo de projeto, projetos de infraestrutura, de construção civil. Essa fase de definição e planejamento ela é essencial para que o projeto seja eficiente e para que ele ande mais rápido, né? E custe menos também. Além disso, muitas empresas acabam tendo aquela famosa estrutura em silos, ou seja, falta uma coordenação forte de projetos, uma estrutura que permita uma coordenação aonde as pessoas trabalhem mais próximas, tomem decisões em conjunto e cada uma enxergue aquilo que é melhor para o empreendimento. Então, nós temos diferentes maneiras de agir dentro de cada departamento e isso dificulta muito a integração e a comunicação. E muitas vezes o projeto vai ter mudanças tardias pela dificuldade de envolvimento desses profissionais no momento correto por conta da própria estrutura organizacional. Além disso, um outro problema comum são estratégias indefinidas ou projetos com muitas indefinições por parte do negócio. Então, quem está demandando o projeto não tem uma visão muito clara, né, em alguns casos, daquilo que espera obter com aquele empreendimento. E isso acaba causando muitas mudanças ao longo do caminho, né? Além de, normalmente, nós temos uma pressão excessiva do negócio em relação ao prazo dessa fase de definição, dessa fase de desenvolvimento. Então, isso leva a projetos que não são bem planejados, e não é por falta de experiência ou competência da equipe, mas pela falta de equipe e pelo excesso de pressa, que é comandado normalmente pelo negócio. Com várias indefinições, isso tudo se somando, nós vemos projetos que, infelizmente, na maioria das vezes, não atingem os resultados planejados. Tem pesquisas diversas em relação a esses indicadores, mas os números são muito alarmantes, né? Temos aí dados de 60%, 80%, 70% dos projetos não obtêm o resultado esperado pelo negócio quando eles entram em operação. Isso tudo causado muitas vezes por esses problemas, essas indefinições, somada à complexidade desses projetos industriais. Então aqui nesse canal, né, nós vamos discutir várias soluções, várias práticas, várias dicas de profissionais que passaram e passam por tudo isso e que trazem aqui, né, e vão trazer muitas práticas interessantes para que você melhore a gestão dos seus projetos, para que você compreenda mais os riscos dos seus projetos e dessa forma, como eu comentei no vídeo anterior, como comunidade a gente consegue avançar no grau de maturidade dos nossos empreendimentos. Isso faz muita diferença para todas as empresas e para todos os profissionais. Se a maioria dos projetos fracassam, eu não quero que no meu currículo eu tenha uma maioria de fracasso, né, para lembrar depois. Eu quero que meus projetos sejam entregues bem, no prazo, no custo, dentro das especificações e que no caso de projetos industriais, que eles tenham uma boa performance, que eles entreguem os produtos que o business precisa. Então é para isso que nós estamos aqui juntos, tanto no Capital Projects Podcast como aqui nesse canal do YouTube, para discutir essas boas práticas e assim conseguirmos levar mais adiante essa mensagem da necessidade urgente de nós melhorarmos a maturidade desses nossos projetos, sejam eles da área industrial ou não. Então eu conto com vocês nessa participação. Deixe aqui nos comentários, né, o que você, né, já passou nesse tipo de projeto, quais as principais dificuldades. E aí eu vou tentar sempre direcionar o conteúdo para aquilo que a nossa comunidade precisa. Também deixe, né, o seu like aí, não deixe de seguir o canal, porque assim você é notificado cada vez que um vídeo novo for ao ar. E em breve teremos também várias lives aqui do nosso podcast acontecendo dentro desse canal. Ok? Então conto contigo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.